A garganta tá doendo, mas... Pronto. Bom, meu povo, boa noite novamente. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje nós vamos finalizar, se Deus quiser, pelas 20 chegando na Valentino. Hoje a gente finaliza as reformas protestantes, a gente inicia finalmente a história do Brasil, beleza? Esse é meu compromisso com vocês hoje, matar um assunto e cair em Brasil. Desculpa, eu vou tossir algumas vezes porque eu estou com a garganta inflamada, mas eu acho que não é Covid, não. Mas vamos lá, beleza? Então, começando aqui, já está compartilhando com vocês aí, né, pessoal? Então, na aula passada, a gente viu luteranismo, a gente viu calvinismo, só que a reforma protestante não foi só uma reforma que gerou a igreja dos crentes, né? Como eu falei na aula passada, a gente até teve uma conversa bem legal a respeito da doutrina. Surgiu uma outra igreja, além da protestante, nesse período aí das reformas, ou seja, no século XVI, que foi a igreja anglicana. A igreja anglicana, que é uma mistura tanto de catolicismo como de protestantismo, ok? Mas não deixa de ter sido um racha que aconteceu, um outro racha. Além do racha que Lutero causou, nós vamos ter agora um racha, né, causado por um rei. Olha só, então alguém muito importante, muito poderoso, resolveu questionar a igreja e criar sua própria igreja, que atualmente, até hoje, né, é conhecido como a igreja anglicana. Então, essa reforma, pessoal, a reforma do anglicanismo, ela vai acontecer na Inglaterra, beleza? Ela vai acontecer na Inglaterra com o ilustre Henrique VIII. Então, o que é que vai acontecer? A Igreja Católica muito rica, muito poderosa, muitas terras, os reis tinham inveja da riqueza da igreja. Isso eu falei na aula passada, não sei se vocês se lembram disso, né? Eu falei que os reis tinham inveja da riqueza da Igreja Católica. Henrique VIII estava doido para pegar. Eu vou mandar logo a real. Henrique VIII estava doido para pegar as terras da igreja. Estava doido, doido. Só que ele não tinha um motivo. Ele tinha que ter um pretexto. Olha qual foi o pretexto. Ele casou, se vocês sabem que naquele período, todo casamento, ele era abençoado pela igreja. Todo casamento real era o Papa que fazia. Né? E não era permitido o divórcio. A Igreja Católica não permitia o divórcio naquele período. Ele casou-se com Catarina de Aragão, foi sua primeira esposa, Catarina de Aragão, e ele doido para ter um menino macho e só nascia filhas. E ele, eu quero um menino macho para ser o rei, não sei o quê. Aí ele chamou, não, agora eu quero me separar, quero me casar com uma mulher que me dê um menino macho. Chegou para o Papa e disse, o Papa, quero me separar. Você vai ter que me dar aí anulação do meu casamento com Catarina de Aragão. O Papa, não tem condição, porque a gente não permite o divórcio. Ele sim beleza. Então ele vai usar essa briga com o Papa Clemente VII, né, que era o Papa da época, ele vai usar essa briga por causa da anulação do seu casamento com Catarina de Aragão e vai expulsar a Igreja Católica da Inglaterra. Então, observe, ele era doido pelas terras da Igreja Católica, queria um pretexto. Qual foi o pretexto? A separação dele. Ele queria se separar, a igreja não permitia. Ele vai usar isso como um pretexto para rachar com a Igreja Católica. Ele vai rachar com a Igreja Católica através de um documento chamado de Ato de Supremacia. Então, é assinado o Ato de Supremacia, expulsando a Igreja Católica da Inglaterra, ou seja, tudo que a Igreja Católica tinha de riqueza na Inglaterra, agora é de quem? Do rei. Já que o rei expulsou a igreja, tudo que ela tinha lá ficou para o rei. Está aqui a foto, né, a pintura do namorador, do Henrique VIII. Então, recapitulando, ele queria se separar para casar novamente com Ana Bolena. O Papa não permite. Ele usa isso para expulsar a Igreja Católica. Ele expulsa a Igreja Católica e cria uma nova igreja, onde a principal autoridade dessa igreja é ele, o próprio rei da Inglaterra. Que nome é essa igreja, Bruno? É o anglicanismo. A igreja anglicana. Ok? Então, agora nós vamos ter na Inglaterra, basicamente, 3 religiões. Nós vamos ter o catolicismo, nós vamos ter o protestantismo, que já vai chegar lá, né? Tanto que os protestantes da Inglaterra são chamados de puritanos, e nós vamos ter os anglicanos. Agora serão 3 religiões lá na Inglaterra, murro, tapa e areia, precisem dizer, né? Você tem um país pequeno. Pessoas ligadas a 3 religiões vai dar
muita confusão. Então, o anglicanismo surgiu disso. Ele queria separar, o Papa não deixou, ele, é agora que eu tomo posse das serrinhas da igreja. Expulsou a autoridade papal, né, na Inglaterra, assume o controle da igreja, dando a ela um novo nome, de anglicanismo. Ela tinha tanto características católicas como características protestantes, né? Então, eu trouxe até essa imagem aqui, ó. Essa é a roupa, pessoal, dos padres anglicanos. É muito parecido com a roupa dos padres católicos. Mas a doutrina anglicana é bem parecida com a doutrina luterana ou calvinista, sabe? Tem poucas imagens, não tem adoração à imagem da igreja, sabe? Então, eles têm ritos católicos, mas doutrina protestante. É basicamente isso, é uma mistura das duas coisas. Eu trouxe uma dica para vocês, não Anjo do Enem, né? Claro. Existe uma série que fala sobre a vida deste rapaz, de Henrique VIII. Tá aqui, é essa série aqui, ó, Tetudos. Tetudos é uma série que relata, né, o relacionamento dele com todas as suas 6 esposas. Aí você, nossa, Bruno! Oi, pessoal. Até o momento da sua morte, Henrique VIII vai ter 6 esposas. Ele vai casar 6 vezes. Então, ela achou bom. Separou a primeira vez, já aquele que vai mandar na igreja, e vai se casar outras vezes. Ok? Ó. Olha aqui esse quadro, pessoal. Aqui tem um resumo da vida de cada uma dessas suas esposas. Eu não sei se a letra ficou grande, né? Eu vou só ler rapidinho. Claro que o Enem não vai cobrar o que aconteceu com cada uma delas, mas só para vocês verem que nem sempre o final dela foi feliz. O cara casou 6 vezes. A primeira, Catarina de Aragão, viúva de Arthur, irmão mais velho de Henrique VIII, casou com a cunhada. Né? Catarina foi a primeira esposa do rei. Eles se casaram em 11 de junho, né? Eram 6 anos mais velho do que o marido e teve um casamento anulado por não conseguir ter filhos homens, como eu falei. Né? Ele queria ter meninos machos, mas aí não deu certo. Aí tem Ana Bolena, que aqui ele usou o pretexto para casar, ex-dama de companheiro de Catarina de Aragão, ou seja, ela era amiga de Catarina de Aragão, era amiga da esposa do cara, né? Sem descendência nobre, casou-se com Henrique VIII, não conseguia gerar filhos homens e foi acusada pelo marido de bruxaria. Traído o rei com 5 homens, praticado incesto com o irmão e conspirado o assassinato do rei, né, do Tudu. O Tudu é a família dela. Moral da história, foi acusada de bruxaria e ter passado chifre nele, ela foi decapitada a mando dele. Depois ele casou com Jeanne Samot, né? Ganhou a atenção do rei à medida que Ana Bolena envelhecia e já não atraía mais. Sem herança real, era encantadora e jovem. Casou-se com Henrique VIII, deu o filho homem, né, tão esperado, Eduardo, que foi proclamado príncipe de Gales após o parto, caiu em febre e morreu aos 28 anos. Depois casou com Ana de Cleves, filha de Dux, né? Feia e com o rosto marcado por cicatrizes da varíola, nunca deixou de ser donzela, ou seja, eles nunca, vocês sabem, né? Eles nunca fizeram enxerimento. O casamento foi anulado, porque descobriram que Ana havia sido prometida a outro homem antes. Depois ele casou com Catarina Howard, né? Prima de Ana Bolena, foi criada como pobre, mas casou-se com o rei aos 18 anos. O problema é que o Tudor, ou seja, o rei, então obeso e com problema nas pernas, ficou doente e Catarina envolveu-se com diversos outros homens. Ele não comparecia, ela foi, né, passou-lhe a gaia. Considerada culpada por traição, foi executada. Também mandou matar ela por causa do chifre. E aí vem a sua última esposa, Catarina Parr, vai ficar com ele até ele morrer. Né? Interessante, pessoal. Só uma curiosidade aqui. Ele anulou o primeiro casamento por causa de que queria ter um menino, né? Mas depois dele, quem vai ser rei, na verdade, é uma rainha, uma filha dele que vai assumir o trono da Inglaterra depois, né? A Maria Sangrenta, né? A Mary Moon. Era conhecida como Maria Sangrenta porque ela vai perseguir tanto católicos como protestantes. Ela era anglicana e quem não fosse anglicano ela mandava matar. Mas vamos lá, mais características aí
do anglicanismo. Terras da igreja vão ser confiscadas, claro, ele era doido por essas terras, né? E vendidas a nobres. Culto e a hierarquia é semelhante ao catolicismo. Não tem mais autoridade do Papa, né? E o latim é abolido dos cultos. Vamos fazer os cultos agora em inglês. Para que fazer em latim? Ninguém entendia mesmo, né? Fusão de elementos católicos com elementos calvinistas, como eu falei, né? Ritos católicos com doutrina calvinista. E aí, pessoal, agora chegou um negócio interessante, prestem bem atenção. Tudo isso estava acontecendo, né? Reforma protestante na Europa, na Alemanha, Martinho Lutero, na Suíça, Calvino, na Inglaterra, Henrique VIII, a igreja não podia ficar de braços cruzados. A igreja ela tinha que tomar uma atitude. Tinha que tomar uma atitude. E qual era essa atitude dela? Vamos chamar essa atitude de contra-reforma. Ok? Então, a reforma estava acontecendo, tinha que se criar algo para barrar o avanço dessas novas ideias, o avanço dessa nova doutrina, dessas novas interpretações da Bíblia. E esse movimento que a Igreja Católica vai fazer para barrar o avanço dessas novas crenças, a gente vai chamar de contra-reforma ou reforma católica. É agora que a Igreja Católica medieval vai botar a mão na consciência, vai dizer, olha, a gente está fazendo as coisas de errado mesmo, então vamos parar de fazer? Olha, mas isso aqui a gente tem que levar até o fim, isso aqui é um dogma para a gente. Então ela vai reafirmar algumas coisas e outras ela vai parar de praticar. Ok? A venda de indulgências é uma, né? A venda de indulgências vai se encerrar nesse período. Beleza? Então, o que foi a contra-reforma? Foram as medidas da igreja para conter o avanço dos protestantes. Ok? O avanço dos crentes. O avanço dos crentes. Ok? Vamos lá. Quando é que ela vai se reunir para começar a refletir sobre o que estava acontecendo? Essa reunião, essa primeira reunião deles, é o famoso Concílio de Trento. Concílio de Trento, concílio, pessoal, é uma reunião oficial da igreja, onde a igreja católica toma suas principais decisões, é onde ela dá, a gente vai migrar para isso, a gente vai nessa direção. São os concílios. Se juntam os cardeais, os arcebispos, o próprio Papa, e aí eles tomam as suas decisões. E o que foi decidido no Concílio de Trento? Reafirmação dos dogmas, ou seja, reafirmação daquelas verdades absolutas, né? Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, enfim, todas as verdades absolutas, todas as verdades que até hoje nós temos no catolicismo. Ok? Maria é santa, mãe de Jesus, imaculada, tem vários dogmas, várias verdades, ou seja, coisas que ninguém pode questionar. É o que a igreja diz e acabou. Isso é um dogma, é uma verdade inquestionável. Okay? Criação de seminários e do catecismo, né? Ou seja, vamos formar mais membros, vamos fazer com que os católicos sejam mais entendidos. E é por isso que hoje, quando eu não sei qual é a idade, quem tiver aí, Jefinho, pode me dizer qual é a idade que inicia no Crisma, primeiro Eucaristia, né? O catecismo, tudo isso surgiu como decisão do Concílio de Trento. Para quê? Para que o católico já aprenda e conheça a sua igreja desde a adolescência, porque antes nem conhecia, ia para a igreja porque era ensinado que se não fosse ia para o inferno. E agora não, a igreja católica passa a ensinar a sua doutrina, passa a falar sobre as suas tradições já desde jovem. Eu não vou me lembrar a idade que faz, porque no ano que eu ia fazer, eu me lembro, como se fosse hoje. No ano que a escola passou a pegando o nome, eu fazia, acho que era a terceira série do ensino fundamental, acho. Terceiro ano, quarto ano. No ano que a escola saiu pegando os nomes para fazer o Crisma, aí minha família se converteu ao protestantismo. E aí eu fui levado, e eu era criança, não entendia, aí fui para os cultos. E aí, mamãe, não vai fazer mais Crisma não, que a gente vai ser tudo crente, e aí até hoje eu estou aqui crente. Ok? Aí vocês aí que são católicos, vocês sabem. Eu acho que vocês já fizeram a primeira Eucaristia, o Crisma. Quem tiver aí, que se quiser falar, fique à vontade. Ok? Só olhar se falaram alguma coisa no chat. Se falaram no chat. Pois é, Val. Pois é. Cada um fica no poder.
15 anos, né? O crisma é com 15 anos. Pronto, show de bola. Mas tem uma Tem um, coisa que faz antes do crisma, não é não? É a primeira Eucaristia, que faz com 12, 11 anos, não tem não. Tem, essa mesmo. É a Eucaristia, né? É a primeira Bruno, Eucaristia. Pronto, pronto. Que foi justamente, pois eu tinha uns 8, 9 anos quando eu ia me inscrever para fazer. É, exatamente. Aí com 15, começa o crisma, né? Para participar da... receber a hóstia e tudo mais, né? Show de bola. Bruno, Oi, pode falar. sobre o assunto que agora há pouco você estava falando, né? Sobre o rei Henrique, né? Uhum. É, eu fiquei sabendo uma coisa, não sei se é mito ou se é realmente uma coisa verídica, que teve uma esposa dele que ele contratou um cara para, acho que foi um espadachim para decapitar ela. Ela foi decapitada. Ele mandou decapitar duas, na verdade, né? Agora, se foi um espadachim, você entende com o espadachim oriental? Ele trouxe do Oriente para fazer isso? Ou foi alguém que Não, entendia tipo muito assim, bem disso? um cara específico para Sim, fazer o. sim, não. Tinha pessoa específica para decapitar, né? E aí eles chamavam o cara com a espadona gigantesca, pesada, porque tem que torar o pescoço de uma lapada só, né? Não pode. Como a guilhotina não tinha sido inventada, a guilhotina foi inventada só na Revolução Francesa, pelo médico guilhotinan. Então, ou era um machado ou era uma espada mesmo. Agora é uma loucura doida, viu? É Mas loucura doida. Maria, Ó, então, seguindo aqui, então, foi criado os seminários, o catecismo, como eu falei, para explicar, né, para mostrar mais sobre a cultura católica, sobre os seus rituais, sobre a tradição. A Igreja Católica é uma igreja que valoriza muito a sua tradição. Porque eu não sou católico, mas eu estudo as religiões, eu sou professor de ensino religioso lá no Gerson, e eu tento me aprofundar bastante em tudo que é religião para ajudar nas aulas. Ok? Então, criação de seminários, criação do catecismo, criação do index. Lembra que a gente falou na aula passada? A gente falou na aula passada desse index. O que era o index? Era uma lista de livros, uma lista. Né? Era uma lista de livros, aqui é a lista dos meus alunos que fazem suas atividades. E os pontinhos deles. Lá do Gerson Lopes. Então, era uma lista de livros assim, pessoal. O nome dos livros, né? Se você fosse pego com algum desses livros, né, no index, você seria preso. E se você não renegasse, não, eu nunca mais vou ler, você poderia ser condenado à morte. Ok? Então, a Igreja Católica não piscava o olho naquele período para mandar matar um por heresia. Pode falar, Letícia. Eles queimavam os livros naquela época? Sim, era as fogueiras gigantescas. No filme Lutero, tem até uma dessas representações. A Igreja Católica fez uma fogueira gigantesca e obrigando todo mundo a jogar os livros. Todo mundo a jogar os livros, né? Porque foi mesmo no período em que surgiu o livro, o livro de papel, né? Foi mesmo nessa época que Gutenberg criou os tipos gráficos, que foi a primeira impressora do mundo. Então, o livro se tornou algo popular e agora era muito mais fácil você espalhar as notícias, né? Tinha tudo no papelzinho. Então, a Igreja Católica era queimando mesmo, né? Queimava o livro e se você, não, eu ainda continuo acreditando no que eu vi naquele livro. Aí, tchau, viu? Tchau. Aí você iria ser queimado também. Não era só seu livro, não. Você ia ser queimado também. Acontecia isso. Então, criou o Index, que era essa lista de livros proibidos, e ativou, né, reativou o Tribunal de Santo Ofício. O que era o Tribunal de Santo Ofício? É a famosa Inquisição, pessoal. Eu acho que vocês já viram falar, né, da Inquisição, que queimava bruxas, queimava hereges, né? Tem até a famosa bruxas de Blair, que já é América do Norte, já é nos Estados Unidos, né? Mas a Inquisição e o Tribunal de Santo Ofício, aonde ele foi mais cruel, foi na Espanha. O Tribunal de Santo Ofício, a Inquisição mais cruel que se tem notícia foi a da Espanha. Eu acho que eles mataram umas 600 bruxas lá. Só mulheres condenadas por bruxaria foi umas 600, por aí ou mais, né? Porque não dá para a gente saber exatamente quantos foram. Mas Bruno, quando ela foi mais violenta foi na Espanha. No Brasil também teve algumas pessoas que foram presas. Pode falar, Valéria.
Os hereges são quem mesmo? São os que não acreditavam em nenhuma... O herege era qualquer pessoa que pregasse algo contra a Igreja Católica. Qualquer pessoa que tivesse uma ideia que a Igreja Católica não concordasse, era automaticamente um herege. Mas eles acreditavam em alguma religião, em algum Deus? Se você fosse protestante e acreditasse em Jesus Cristo, você era herege para a Igreja Católica. Então, Oxe, entenda que nesse período o termo heresia era qualquer coisa que a Igreja Católica não concordasse. Então, era a Igreja Católica que determinava o que era uma heresia. Você podia agora eu estar com entendi. tá entendendo? Você podia ter a Bíblia, ler e dizer, isso aqui não é heresia, não. Eu estou vendo na Bíblia que ó, isso aqui não tem como ser uma heresia. Isso aqui é uma verdade bíblica. Tá? Eu estou vendo aqui na Bíblia, é a própria boca de Deus falando. Mas se isso que você interpretou e leu, a Igreja Católica não concordasse, você era um herege. Ela poderia lhe prender, lhe condenar como herege. Entendeu, Valéria? Hoje em dia o termo heresia, heresia é qualquer coisa que tem um erro teológico. É diferente. Hoje o termo heresia tem um sentido diferente. Né? Então, se chegar e dizer, Deus não é... Jesus não é filho de Deus. Jesus não é filho de Deus, não. Tem religiões que acreditam que Jesus não é o filho de Deus, sei lá, é um profeta de Deus, mas não é o filho, não tem a mesma essência, né? Como os caras não lêem João 1, aí não acreditam. Então, isso é uma heresia. Você chegar e dizer que Jesus não é filho de Deus, isso é uma heresia. Por quê? Porque não tem base bíblica se falar nisso. Mas nesse período que a gente está falando da aula, heresia era tudo que a igreja determinava que era. Então, falou que 1 mais 1 é 2, a igreja, não, 1 mais 1 é 2, não, isso é uma heresia, isso é heresia de Satanás, esse negócio de... se você chegasse a um canto e disse, 1 mais 1 é 2, a igreja católica ia me prender, porque ela não concordava que 1 mais 1 era 2. Então, ela que determinava o que era ou não heresia. Você vê como o negócio era violento, o negócio era radical. Né? Foi nesse contexto também aí, a gente já começa a ver a história do Brasil, a pincelar a história do Brasil, quem vai já começar, que surge a Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus, pessoal, era uma escola de missionários. Só que ela era bem rígida, sabe? Ela era bem rígida, os caras treinavam, parecia que estavam treinando, era soldado. Ensinava os caras a pregar, a catequizar, a rezar, a louvar, a erguer as mãos, mas também ensinava os caras a lutar. Eram homens bem preparados. Tanto que, no contexto das grandes navegações, quem ia nos navios eram os jesuítas. Então, se você fosse da Companhia de Jesus, criada por Inácio Loyola, você era um jesuíta. E é impossível falar da história do Brasil sem não citar os jesuítas. Vocês já ouviram falar dos jesuítas. Eu acredito que aqui ninguém já viu falar dos jesuítas. Né? Desde das primeiras séries até as últimas, a gente fala dos jesuítas, o papel que eles tiveram na criação do Brasil. Ok? É porque não vai dar tempo. Mas eu tenho 2 livros ali, que eu comprei recentemente na Amazon, que destrincha demais esse papel dos jesuítas aqui no Brasil. Né? Eu terminei de ler um, falta ler o outro, eu sou vagabundinho, aí demora a terminar meus livros. Então, Companhia de Jesus, né? E olha só, o objetivo da Companhia de Jesus foi o seguinte, eles viram que estava tendo as grandes navegações, Portugal e Espanha descobrindo muitos países, né? Muita terra, então eles disseram, se a gente não mandar logo o catolicismo chegar lá, vai chegar um navio inglês com rumo de puritano e aí essa nova terra vai ser de crente, não católico. Qual foi a primeira coisa que fizeram quando chegaram ao Brasil? Quem pode me dizer aí? Qual foi a primeira coisa que fizeram com Portugal? Quando chegou ao Brasil, qual foi a primeira coisa que fez? Quem é que pode me dar essa informação? Qual foi a primeira coisa que Portugal fez quando chegou ao Brasil? Depois de descer do barco, claro, né? E chegar nas terras. Valeu, Letícia, valeu. Tá certo, tá certo. Tá certo. Foi rezar uma missa, meu povo. Foi rezar uma missa. Então, a primeira coisa que Portugal fez, ou fazia quando chegava numa terra, era rezar uma missa. Ok? Vocês estão tá certo, me trollaram, é assim mesmo. Okay? Rezava uma missa por quê? Porque ali já demarcava território. Olha, isso aqui é terra católica. Eles não foram para os Estados Unidos
Aí nos Estados Unidos foi colonizado por puritanos, ou seja, por crentes. E é por isso que hoje nos Estados Unidos, o que o catolicismo é no Brasil, lá é o protestantismo, pessoal. Até Joseph Bieber agora é crente. Joseph Bieber é crente. Vocês sabem disso. Joseph Bieber é crente agora. Lá é muito cultural a questão do protestantismo, sobretudo na parte norte daquele país. Ok? Então, você vê como uma coisa de 500 anos atrás interfere nas características sociais de um país até hoje. Ok? Ó, mais algumas coisas aí sobre o Tribunal do Santo Ofício. Aqui era os objetos que eles usavam para massacrar as pessoas, torturar, né? Você era preso aí, você era torturado. Eles simplesmente não me matavam, não. Eles tinham que torturar para tentar ver se você entregava, quase não sabe, entregava outros participantes daquelas seitas, daquelas igrejas que eram consideradas hereges, ok? Então, tribunais religiosos que julgavam e condenaram hereges, tá? Entre aspas, porque esse herege aqui é relativo, era o que a Igreja Católica determinava. Ou infiéis, não católicos, né? Com extrema violência. Atuaram principalmente na Espanha, Portugal e Itália. Observe aqui, pessoal, máscaras para furar o rosto, garras para rasgar a pele, né? Isso aqui era um dos que mais matou gente, tomar de torquemada. Ó, aqui um negócio, a pessoa entrava aqui, ficava sufocando, cheio de prego dentro. Isso aqui era para esticar o corpo até ele partir no meio. Isso aqui, ó, você sentava, prendia o seu pescoço, aí eles arrochavam e matavam a pessoa enforcada. Então, a quantidade de objetos que eram utilizados para torturar era um negócio fora do normal. É tão cruel, pessoal, que a Igreja Católica já pediu perdão. Né? Quem é católico sabe que alguns anos atrás, acho que foi o Papa João Paulo II, pediu um perdão por todos os erros que a Igreja cometeu nesse período, pelos massacres, pela perseguição, pelas torturas, pelas pessoas que foram mortas em praça pública queimadas por heresia. Né? O Papa João Paulo II foi um Papa assim, o Papa João Paulo II, ele foi o Papa assim, mais popular dos últimos 100 anos, era um cara querido por todos, um grande homem. E ele pediu perdão, né? Pediu perdão em nome de toda a igreja por todas as atrocidades que ela fez durante a Idade Média. Ok? Ó, aqui são mais algumas coisas, né, que eles usavam. Um serrote para serrar a pessoa no meio. Isso aqui, ó, para a pessoa não conseguir baixar o queixo, baixasse, furava o queixo ou aqui no pescoço, né? Aqui a Iron Maiden, né? A cadeira de pregos, a pessoa sentava, ficava toda furada. E aqui o banco de Judas, era um dos piores que tinha isso aqui. Ó. Pegava o rapaz nu e introduzia essa ponta aqui, na ponta era de metal, né? No ânus da pessoa. E essa bicha nunca era limpa, então sempre tinha sangue contaminado, bactérias, e eles sentavam para que causasse uma hemorragia e a pessoa morresse de infecção através do ânus. Então era um negócio estarrecedor. Como é que os caras pensavam nos negócios desses para fazer essas ruindades? Era um negócio muito, muito cruel. Pode falar. Qual era o nome do... Eu acho que era um rei que ele tinha uma forma de tortura que ele empalava as pessoas e elas continuavam vivas ainda. Era... Empalamento. Tá na ponta da língua. Tá na ponta da língua. Eu já li muito sobre ele. Foi dele que surgiu a história do Drácula. Foi dele que surgiu a lenda do Drácula. Ai, Jesus, tá na ponta... Não era Drácula, não. Era... Meu Deus do céu. Tá na ponta da língua. Eu já li tanta coisa sobre aquele... Mas foi dele que surgiu o Drácula. Era Conde Drácula. Conde alguma coisa. Conde... Meu Deus do céu. Ah, Walter, eu não vou lembrar não o nome agora do cara. Rapaz, eu também sabia. Um amigo meu sempre falava dele quando a gente falava sobre essas Tá coisas. na ponta da língua, sério. Tá assim, tá saindo a desgrama. Aí ele falava. Aí eu me lembrei agora de perguntar isso a você. Não era Drácula, mas era uma coisa parecida com Drácula.
Era Conde, aí alguma coisa. Cara, tá na pontinha mesmo. Acho que eu tô com Alzheimer, me esqueci um negócio desse. Bom, pessoal, com isso aqui a gente fecha a reforma protestante, beleza? Então agora a gente vai. Respirem. A partir de agora, a gente vai começar um novo assunto, uma sequência de aula com novos assuntos, beleza? A gente vai falar agora sobre a história do Brasil. Já vimos grandes navegações, já vimos que a América foi encontrada, então agora vamos falar de Brasil. Então lá vai umas 4 aulas, 5 aulas de história do Bruno, Brasil. Pode falar. Conde Vlad. Vlad é mesmo. Aí o Conde Vlad. Era esse mesmo, ele empalava mesmo, colocava umas estacas de 4 metros assim, aí enfiava no ânus para sair na boca. E ficava vendo as pessoas morrendo aos poucos. Né? Assim, tem muita coisa mito, sabe, a respeito dele. Parece que não dá muito para resistir, não, quando você é empalado. Eu vi uns historiadores fazendo testes com computação gráfica e era bem complicado você sobreviver a mais de 1 minuto depois de empalado. Um tronco de madeira do ânus à boca, todas as suas vísceras vão tudo rasgar. Okay? Então, vamos começar agora a história do Brasil. Vamos começar a história do Brasil, mas eu vou pegar aqui 2 livros que eu quero que vocês comprem. Quem quer se aprofundar em história, 2 livros espetaculares, para quem quer entender melhor o contexto da história do Brasil. Vou só já botar aqui no slide que a gente vai usar, e é esse aqui. Ó. Tá vendo aí vocês? Tá mostrando? Ah, não, peraí, tem que mudar aqui. Peraí. Pronto, vou mostrar agora o novo slide. Pronto, agora sim, né? Pronto, beleza? Pronto. Agora nós vamos começar a trabalhar esse slide aqui, que eu vou colocar lá no Drive. Eu ainda não coloquei porque eu estava mexendo nele até agora. Até agora, antes da aula, eu estava mexendo nele, beleza? Então, só me dá 1 segundinho para pegar o livro aqui. 1 segundo. Cheguei. Tudo bem, foi mal. Ó, sobre esse período que a gente vai estudar... Tô vontade de comer uma carne assada. Se você souber que tem a quentinha de churrasco ali de boi e frango, me esperando para quando terminar a aula, se você souber. Ó, pessoal. Ó, esse livro aqui, ó, 1565, tá na Amazon, ele é bem baratinho. Esse livro aqui, ele vai destrinchar a história do Brasil dos primeiros anos, sobretudo a região de São Paulo e Rio de Janeiro. Quem quer se aprofundar sobre governo geral, sobre a vida de Estácio de Sá, Mendes de Sá, os primeiros contatos com os indígenas, 1665. Né? E Pedro Doria. Esse livro é espetacular. Eu já li ele. Eu comprei ele junto com esse outro aqui, ó, do mesmo autor, 1789. Ainda está
lacrado. Terminei esse. Esse aqui ainda vou abrir para ler. Esse aqui vai contar a história da independência do Brasil, que a gente comemorou, né, ontem. Esse aqui vai destrinchar a Tiradentes, todo o contexto da independência. Então, são 2 livros muito, muito top. Eu acho que foi R$20, R$22 cada um deles, com frete grátis. Beleza? Então, são 2 livros que eu indico bastante. 1565 e 1689. Beleza? Isso aqui é espetacular demais. Isso aqui o que eu sei hoje de história do Brasil do início, eu aprendi com esse livro aqui. Mas vamos lá. Ó, vou colocar aqui no becinho da menina. Então vamos lá, vamos começar aí a nossa querida história do Brasil. Beleza? O Touro de Bronze eu já vi em algum filme. O Touro de Bronze foi daí que surgiu os instrumentos de sopro. Foi do Touro de Bronze. Beleza? Ó, pessoal, então vamos lá. História do Brasil Guarani. Para começar, somos frutos do processo das grandes navegações. Né? Ao buscar um caminho para se chegar às Índias, circulando a África, encontra-se o quê? O Brasil. Encontra-se o Brasil. Né? Aí você vai, Bruno, mas eu ouvi dizer que não foi por acaso, não. Eu também acho que não foi por acaso, não. Eu acho que Portugal tinha suspeitas de que já existia terra aqui, né? E existe uma teoria de que um navegante espanhol, já tinha chegado em Fortaleza, onde hoje é Fortaleza, mas ele não tomou posse, não fez uma missa, não demarcou nada, porque ele sabia que ali era a terra de Portugal, devido ao Tratado de Tordesilhas. Então ele, isso aqui é de Portugal, não foi nem mexer. E aí ele foi para a parte que era da Espanha. Ok? Aí vamos lá, ó. Então, o que é que acontece? Brasil. De onde vem o nome da nossa nação? Do pau-brasil, né? E o brasileiro? Brasileiro era o nome dado aos índios, que arrancavam o pau-brasil, né? Recebiam bugigangas para levar para os indígenas, para os portugueses. Ok? Então, vamos lá. Eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil, prestem atenção, o Brasil não começou a ser colonizado em 1500. O Brasil foi achado em 1500, mas ele não foi colonizado logo em 1500. Beleza? Por quê? Por 2 motivos principais. O principal objetivo de Portugal era chegar às Índias, não era chegar ao Brasil. Para começar, não sabia nem o que era o Brasil. E, em segundo lugar, existia uma vontade imensa e um sonho de achar metais preciosos. Então, quando chegaram ao Brasil, em 1500, qual foi a primeira coisa que os portugueses procuraram, meu povo? Ouro. Procuraram ouro. Vocês lembram que quando eu estava dando aula de mercantilismo, eu falei que uma das características do mercantilismo é o metalismo. O metalismo é o acumular metais preciosos, porque a riqueza da nação era determinada pela quantidade de metais preciosos que ela tinha. Beleza? Então, os caras queriam metais preciosos. Chegaram aqui e encontraram o quê? Índio, pau-brasil, arara, macaco-prego, tamanduá, Mata Atlântica. Acharam essas coisas. Tem ouro? Rapaz, pelas nossas primeiras prospecções aqui, não tem ouro. Então, é tanto que você tem noção. Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, rezaram a missa, mandou um barco de volta para Portugal para dar notícia, que naquela época não tinha um WhatsApp. E depois, daqui ele foi para a Índia. Pegou 5, 6 barcos e foi para a Índia. Né? Chegou lá na Índia, ele vai invadir Calicut, vai bombardear a cidade, vai tomar posse daquela cidade e tudo mais. Aí isso aí já é a história da Índia. Mas para você ver como o Brasil ficou de escanteio. Então, já vou adiantando. Os 30 primeiros anos do Brasil, não houve uma colonização. Porque colonização, pessoal, você vem para morar, para trazer o progresso, você quer viver dali, daquela terra. Os 30 primeiros anos, nós não tivemos colonização no Brasil. E é por isso que está aí no ponto 1. Esse primeiro período da história do Brasil, a gente chama de período pré-colonial.
A gente não chama de período colonial. Ok? Então, é período pré-colonial. De 1500 a 1530, nós temos no Brasil o período pré-colonial. Então, aqui a gente não vai falar de escravidão dos negros africanos. A gente não vai falar de cana-de-açúcar. Nos 30 primeiros anos, é super simples de entender. O que a gente vai ter aqui, nesses 30 primeiros anos, é índio arrancando para o Brasil, em troca de bugiganga, espelho, sapato, chapéu, roupa, pente, qualquer coisa. O português dava bugigangas, dava objetos simples, porcarias. Os índios muito felizes. Ó, para o índio, o espelho era o iPhone 14. Era o iPhone 14 não, o iPhone 13, que vai ser lançado dia 14 agora. Era o iPhone 13 para ele, um espelho. Ele ficava, meu Deus, eu estou me vendo. Nossa, eu vou arrancar 60 toras de madeira para você. E os pobres iam. Então, houve essa relação aí amigável, no primeiro momento, né? O homem branco chega e os jesuítas que vinham nos barcos vão aprender muito rápido o tupi para poder catequizar, ensinar o catolicismo e se comunicar com os índios. E aí, o que é que acontece? Esses 30 primeiros anos, nós só vamos ter a exploração do pau-brasil. E a mão de obra desse... O meu está aqui já. O meu está aqui, Valéria. Encomendei o 13, não, vou ficar com um XS Max. Eu vou trocar Apenas. Vou estar aqui. Ficar com esse. É básicozinho, mas dá certo. Dá para usar o WhatsApp. Ó, mas eu tenho esse aqui, ó. Eu tenho um J7 Prime aqui, ó, para fazer um sorteio entre vocês, ó. O J7 Prime é 1000 MP3. Mas vamos lá. Ó. Eu quero que... Bruno, uma pergunta bem aleatória. Por que seu signo é dinossauro? Por que é? Por quê? Porque meu signo é dinossauro. É para as pessoas dizerem, mas não tem dinossauro. Eu vou dizer, não tem nenhum, porque eu não acredito em signo. Então, tá. o povo chega, vala, Diferentão, mas nem existe signo de dinossauros, não existe nenhum, meu. Não existe nenhum. Né? Não existe nenhum signo, principalmente para quem é cristão. Acreditar em signos, se você acredita em Jesus, é uma das maiores contradições que existe. Já que os signos são a criação pagã do politeísmo mesopotâmico. Tem nada a ver com Deus, tem nada a ver com Bíblia. Enfim, mas quem quiser acreditar, acredita. Enfim, então o que é que acontece? Esses 30 primeiros anos era índio arrancando para o Brasil. Aí Portugal construiu feitorias. Feitorias, pessoal, eram armazéns. Eram os armazéns grandes para guardar o pau-brasil retirado para esperar os navios chegar. E levar. Aí você fica, Bruno, mas por que o pau-brasil era tão importante? Por causa da cor vermelha. Dele se extrai a cor vermelha, a cor mais cara daquele período. Então, se você quiser ser gente, ser chique, você tinha que usar roupas vermelhas. Quanto mais forte a sua roupa, mais rico você. Era assim que se demonstrava, hoje se demonstra com cordão de ouro, com celular caro, com carrão, com motona. Naquela época, se demonstrava com as roupas, suas vestimentas e suas joias. Então, roupas com cores muito fortes eram pessoas muito ricas. Ok? E existia um valor, né, no pau-brasil. Então, acharam as rumas do pau-brasil e disseram, não tem ouro, mas tem o pau-brasil, vamos levar para Portugal, vai que a gente venda e ganha alguma coisa. Então, 30 primeiros anos, desinteresse de Portugal, desinteresse muito grande, e o que é que vai acontecer? Só extração do pau-brasil utilizando a mão de obra indígena. Mas aí, o que é que acontece? Não foi só Portugal que veio para o Brasil. Preste atenção, porque isso aqui eu vou falar bastante ao longo das aulas. Não foi só Portugal que veio para o Brasil. Essa notícia se espalhou, chegou na França. Ei, Portugal achou umas terras lá no sul do Atlântico. Chegou na Inglaterra, chegou nos Países Baixos, que a gente chama erradamente de Holanda. Né? E o que é que acontece? A França, quando soube, mandou um monte de barco para o Brasil para roubar para o Brasil. Se você pegar a história do Rio Grande do Norte, história do Ceará, pessoal, aqui os índios do Rio Grande do Norte e do Ceará eram muito mais amigos dos franceses. Os franceses chegaram aqui, roubaram muito para o Brasil. Aí Portugal soube e disseram,
se a gente não ocupar o Brasil, não colonizar de verdade, já já a França vai tomar um pedaço para eles. Então, por medo de perder as terras do Brasil para outras nações, principalmente a França, Portugal decide, em 1530, colonizar o Brasil. E aí chega, em 1531, a primeira viagem colonizadora, ou seja, para fazer cidade, para ocupar mesmo de verdade o Brasil. Pode falar, Alberto. Caso, por exemplo, Portugal não tivesse decidido vir para o Brasil, ou se tivesse demorado pelo menos mais um pouquinho, teria uma chance de, sei lá, uma parte do Brasil ter sido dominada pela França naquela época? Eu acredito que, se Portugal não tivesse tido interesse no Brasil, hoje o Rio de Janeiro seria colônia francesa, Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba também seriam regiões de língua francesa. Só para você ter noção, Roberta, o Canadá, atualmente, ele tem uma parte que fala oficialmente francês e outra parte que fala oficialmente inglês. Não sei se vocês sabem disso, mas lá no Canadá existem duas línguas oficiais, então não adianta você fazer FISC, vou fazer 6 meses aqui pegado para ficar fera no inglês. Aí você chega lá no Canadá, justamente na metade do país fala francês. Você chega lá falando inglês, pô, Você, vixe, não tô entendendo nada. Porque praticamente metade do Canadá fala francês e a outra metade é que fala inglês. Por que isso, Roberta? Porque a França também ocupou e criou colônias lá naquela região do Canadá, e depois chegou os ingleses, colonizando os Estados Unidos, e colonizou o resto. Né? Então, você tem noção. Isso porque a Espanha nunca se importou com a parte da América do Norte. Apesar de ser deles, eles nunca quiseram. Então, imagine só se tivesse acontecido o mesmo com o Brasil. Portugal, Brasil não tem ouro. Não tem ouro. Só tem pau-brasil, onça e macaco. Não tem ouro. Vamos deixar. Com certeza o Nordeste brasileiro tinha sido colônia da França. E o Rio de Janeiro também. Rio de Janeiro também. É onde eles tentaram criar uma colônia bem grande. E esse livro que eu mostrei aqui para vocês, ele relata até a quantidade de casa, quem morou, o nome das pessoas, tudo muito bem relatado nesse livro ele tem sobre essa invasão do Rio de Janeiro pelos franceses. Então, para vocês terem noção como é interessante, quando Portugal decidiu colonizar o Ceará, porque soube que os franceses estavam cheios de francês lá, eles mandaram 2 padres. Portugal mandou 2 padres para o Ceará. Eles faziam uma vila, criar uma cidadezinha lá. Ei, pronto. Pode falar. Não teve guerra não de francês e Portugal? Não teve nenhuma guerra não, conflito? Rio de Janeiro. Não, mas entre francês e português. O Rio, quando a França criou uma colônia no Rio de Janeiro, Portugal soube, mandou navios de guerra e expulsou os franceses. Os franceses saíram e foram para São Luís do Maranhão. São Luís do Maranhão foi fundado por franceses. Vocês têm noção? Eles foram para a região do Maranhão, fundaram uma cidade lá e queriam fazer uma nova colônia. Aí Portugal novamente mandou navios de guerra guerrear e expulsar. Aí os franceses subiram no mapa e foram para a Guiana, onde hoje é a Guiana Francesa. Então, hoje na América do Sul tem uma colônia francesa, porque os franceses foram expulsos 2 vezes do Brasil. Eles subiram no mapa e chegaram na região que hoje é onde tem a Guiana Francesa, que até hoje é colônia da França. Então, houve 2 batalhas, viu? 2 batalhas. Uma no Rio de Janeiro e outra em São Luís de Maranhão. Mas, como eu estava dizendo, mandaram 2 padres. O Francisco Pinto e Figueiredo. Francisco Pinto e Figueiredo, nome dos 2 padres. Para ir para o Ceará, para catequizar e criar uma cidade lá, perto do forte de São Sebastião, que é o forte que deu origem à cidade de Fortaleza. Quando chegaram lá, diga aí, os índios eram tudo crente. Os índios do Ceará estavam tudo cristão, tudo protestante, calvinista. Eu fico imaginando na cena, você é um padre católico, né? Você está chegando lá no Ceará, em 1607, 500 anos atrás. Vamos chegar lá no Ceará, os índios vão estar adorando a Tupã, a Omã, adorando o Deus Sol. Quando você chega no Ceará para catequizar os índios, a graça e a paz, irmão.
E nós somos tudo predestinados. Nós somos calvinistas, já lemos a Bíblia aqui, ó. Eu disse que, Bruno, como é que os índios do Ceará já eram crentes? Porque antes da Igreja Católica mandar os padres católicos para lá, os jesuítas, os franceses, de tanto ir, franceses huguenotes, ou seja, franceses protestantes, irem roubar para o Brasil no Ceará, evangelizaram os índios. Tinha um monte de índio crente já. Moral da história. Um dos padres, Francisco Pinto, foi devorado pelos índios e o outro conseguiu fugir, e aí não voltou mais, né? Então, dos dois padres que foram, um foi assassinado e foi papado pelos índios e o outro conseguiu fugir. Para vocês terem noção como era um verdadeiro balaio de gato. Esse início da história do Brasil tem muito detalhe. É um negócio muito rico, pessoal, muito rico. Se vocês quisessem se aprofundar, vocês não iam se arrepender, porque o Enem não vai permitir isso, né? Vocês têm que... Tem 13 disciplinas para você estudar. Nem sei se é 13, não, mas um monte de disciplina. Então, não se esqueça. De 1500 a 1530, período pré-colonial, as palavras-chave são índio, pau-brasil, né? E esse trabalho indígena foi obtido através do escambo. O que é o escambo? É a troca de coisas. Eu lhe dou essa caneta, o índio não sabia escrever, aí ele, nossa, que massa! Uau! Aí, tá bom, eu vou lhe arrancar as histórias de madeira para você. E aí ele ia, né? Claro que eles não davam caneta, mas eles davam objetos do tecido, panela, faca, roupa, sapato, chapéu. Os caras, nossa, o que é isso aqui? É um chapéu, para que serve? Bota na cabeça. Pô, que massa! Para eles era tudo uma novidade. Tudo uma novidade. Pois é, Alberto. É loucura, loucura, loucura. A história do Brasil é um negócio espetacular. Eu disse a vocês que essa é a parte que eu mais gosto de ensinar. A história do Brasil é o que eu mais domino, é o que eu mais gosto, é o que eu tenho mais coisa para falar. Beleza? Show de bola. Portugal com medo. Portugal, quando soube que os franceses estavam vindo direto para cá, os ingleses também querendo conhecer a costa do Brasil, Portugal ficou com o toba que não passava Wi-Fi. E eles disseram, a gente vai ter que colonizar o Brasil. E aí, em 1530, decide-se colonizar o Brasil. Em 1531, chega Martim Afonso de Souza, com um monte de barco, carregados de pessoas, entre eles bandidos, condenados, prostitutas, desempregados, galinha, cachorro, jumenta, animais domésticos. Ele trouxe um monte de barco com um monte de gente para começar o Brasil. Então, o Brasil começou com seus habitantes portugueses só a nata. Um monte de preso, um monte de pessoas condenadas lá em Portugal, foram condenadas a ser expulsas de Portugal e vir morar no Brasil. E aí, chega essa galera, essa ruma de gente aqui, trazendo... Então, o Brasil já começou só com gente legal, né? Um monte de vagabundo. Galera que estava em Portugal cometendo crimes, ou só vadiando, jogavam dentro dos navios e mandavam para cá. Não, vá lá para o Brasil, lá você começa uma família e vão colonizar aquela terra. Por quê? Porque Portugal estava com medo de perder as terras para outras nações, como, por exemplo, vou voltar a falar, a França, principalmente. Ok? Ficou claro o que acontece aí nesses 30 primeiros anos, pessoal? Ficou claro? Beleza, né? Então, vamos passar para frente. Vamos passar para frente. Bom, inicia-se o período colonial. Beleza? Inicia-se o período colonial. O que é que a gente tem no período colonial? Então, quando eu falo em colônia, pessoal, é colonizar mesmo, é criar cidade, é ocupar, para que a França e a Inglaterra e os Países Baixos percebam que tem um dono. Percebam que aquela terra tem um dono. Portugal vai encher a costa de fortes. Rio Grande do Norte, Forte dos Reis Magos, né? Ceará é que não tem mais, mas o forte que deu origem à Fortaleza, né, que era o maior, era o Forte Nossa Senhora da Assunção, foi criado também por isso. Então, vai se criar vários fortes. Só na Bahia tem 16 fortes. Até na região amazônica. Vão criar fortes com canhões apontados para o mar e apontados também para a terra. Por quê, Bruno? Apontados para o mar, para quando tiver invasão de uma nação
quando os navios chegando, bombardear. E aprontasse para a terra para quando tivesse uma revolta indígena. Porque durante todos esses anos do Brasil colônia, os índios vão viver atacando essas comunidades. Né? O Rio Grande do Norte e o Ceará teve suas colonizações demoradas porque os índios matavam quem tentava colonizar. E o Forte dos Reis Magos foi atacado várias vezes por indígenas. O Forte Nossa Senhora da Assunção, várias vezes por indígenas, porque os índios não queriam aceitar a dominação europeia do homem branco. Então, tinha os canhões tanto apontados para o mar, mas o medo dos indígenas de uma zarabatana, um arco e flecha de matar a qualquer momento, era constante. Então, viver no Brasil nesses primeiros anos era algo muito, muito, muito perigoso. Muito perigoso, tanto para indígenas como para o europeu. Beleza? Então, a colonização, ela foi heterogênea, vou dizer assim. Por quê? Porque em algumas regiões ela foi bem rápida, mas em outras, como o nosso estado, foi muito lenta. Por que você acha que Natal é uma das capitais menores do Brasil? Rio Grande do Norte é um dos estados menos desenvolvidos. Porque enquanto São Paulo gera São Paulo, Rio de Janeiro gera Rio de Janeiro, Pernambuco gera Pernambuco, Bahia gera Bahia, o Rio Grande do Norte não era nada, era uma capitania vazia. Assim, não tinha, só tinha um forte que vivia sendo bombardeado, atacado, tudo que era forma. O Rio Grande do Norte só passou a ser colonizado e Natal só passou a ser planejada em 1695, ou seja, 95 anos depois que o Brasil tinha sido achado. Então, com quase 100 anos depois que o Brasil já tinha sido achado e estava sendo colonizado, que o Rio Grande do Norte começou a dar seus primeiros passos. Existe um relato de um padre que veio para Natal, que Natal, depois de 30 anos de fundado, tinha 30 casas. Olha só como o crescimento era lento. Natal foi fundada em 1605, se eu não me engano. 30 anos depois, só tinha 30 casas. Ou seja, quase ninguém queria vir morar nesse setor aqui, que era muito perigoso. Okay? Mas vamos lá. Então, características gerais do período colonial. Aí. O Brasil vai ser uma colônia de exploração. O Brasil, existe dois tipos de colônia. A colônia de povoamento, todo mundo vem para morar, né, e cuidar daquela terra, porque não pode exaurir suas riquezas, porque o povo vai morrer de fome. Portugal não tinha essa preocupação, pessoal. Portugal queria vir para torar mesmo, ok? Então, Portugal vem para explorar mesmo. Então, o Brasil vai ser uma colônia de exploração, né, para fornecer o que não tinha na Europa. Então, o que eles não tinham na Europa, eles vão ter... deixa eu só clicar aqui. Pronto, agora ficou melhor. O que eles não tinham na Europa, eles vão querer pegar aqui no Brasil, né? Fornecer gêneros inexistentes na Europa. O modelo, isso aqui eu vou até mudar de cor, porque isso aqui é importantíssimo. O modelo dessa colônia aqui no Brasil vai ser o famoso mel, o plantation, onde será escolhido um produto para ser o principal, ou seja, uma monocultura, mono, quer dizer cultura de um. Qual é essa monocultura, Bruno? Que vai ter aqui no Brasil? Da cana. A monocultura da cana-de-açúcar. Essa cana-de-açúcar vai ser para ser exportada para a Europa. Essa cana-de-açúcar vai ser plantada em grandes fazendas, latifúndio. São as fazendas. Pode falar. Tá no primeiro slide aqui. Ainda está no primeiro? Sim. Pois deixa eu mudar aqui. Acho que... Deixa eu mudar agora aqui. Vamos ver. Olha aí, pessoal, se corrigiu? Está aparecendo o segundo aí. Corrigiu. Pronto. Ó, então, como eu estava falando, as características gerais do período colonial. O Brasil vai ser uma colônia de exploração para fornecer o que não tem na Europa. E aí o modelo escolhido, monocultura, ou seja, a valorização de uma cultura. E qual era
essa coisa que eles vão priorizar na cana-de-açúcar, para ser exportada, né, já que no Brasil não tinha mercado consumidor e a Europa era um excelente mercado consumidor, né, o açúcar era algo muito valioso. Portugal já sabia como plantar a cana-de-açúcar, porque já plantava em algumas ilhas, como a ilha dos Açores, lá na África. Essa cana-de-açúcar vai ser plantada em grandes propriedades de terra, que a gente chama de latifúndio, né, que são as fazendas, e a mão de obra nessa cana-de-açúcar aqui, pessoal, não vai ser mais a indígena. Nós vamos ter aqui a introdução da escravidão africana, né? Então, prestem bem atenção. Portugal vai ver no Brasil duas formas de ganhar muito dinheiro. A primeira forma é com a cana-de-açúcar, já que ela era muito cara na Europa. Então, você gastava pouco para produzir no Brasil e vendia ela a preço de ouro lá na Europa. A segunda coisa que Portugal vai ver que dá para ganhar dinheiro é com a venda de escravos, pessoal. Teve famílias que até hoje os seus herdeiros são milionários lá em Portugal, porque na época da colonização no Brasil, eles se transformaram em traficantes de escravos. Então, os caras iam lá para a África com rapadura, mel, cachaça, coisas baratas produzidas no Brasil e trocavam por seres humanos para trabalhar como escravo aqui nas terras brasileiras. Então, eles compravam o escravo a um preço baratíssimo e vendiam. O preço de um escravo, pessoal, aqui no Brasil, era altíssimo, dependendo da forma física, né? Se fosse um cara assim com porte igual o meu, né? Fosse um porte igual o meu, cadinho, aguentava 30 dias de plantação. Mas, enfim, fosse um escravo com dentes bonitos, massa corporal legal, sem doenças, poderia chegar a um valor que equivaleria a 12 salários de um homem livre. Então, você tem noção do valor de um escravo. Como a gente não sabe exatamente o preço, mas a estimativa o preço de um bom escravo equivalia a você pagar 1 ano de salário a um homem livre. Está entendendo? Então, o preço de um escravo naquele período equivalia a 1 ano de salários se você fosse pagar alguém livre para fazer algum serviço para você. Ok? Então, se o salário naquela época era R$1.000, o preço de um escravo seria R$12.000. Então, era um verdadeiro patrimônio para eles. Os seres humanos eram tratados como objetos, eram vendidos como objetos e tratados da maneira mais desumana possível. Não precisa nem ficar citando aqui a maneira como os escravos eram tratados. Pode falar, quem fica? Letícia, pode falar. Não sei se é verdade, mas eu já vi umas fotos de uns escravos que eram usados num zoológico como exposição. Fui na Bélgica. A Bélgica tinha o Congo. O Congo, lá na África, era a província da Bélgica. E aí os belgas levaram algumas famílias africanas e colocaram eles tipo num zoológico, dentro de uns cercadinhos para as famílias belgas ficarem olhando, como se eles fossem animais. Né? O racismo era algo, assim, era pior do que é hoje. Hoje ainda é muito, muito, muito forte. Infelizmente, ainda é muito forte. Naquela época era assim, de uma maneira que a gente não consegue nem imaginar, viu, Letícia? Mas tinha mesmo. Eu acho que foi a Bélgica. Eles pegavam os africanos da região do Congo, né? Tanto que o Congo, antigamente, se chamava Congo belga. Depois que eles se tornaram independentes, aí virou só Congo. Ok? Então, lá na Bélgica tinha, sim, zoológicos humanos para as famílias ficarem vendo crianças negras, famílias negras no seu dia a dia. Você vê como as coisas eram absurdas demais. Ok? Então, a situação do Brasil... Ei, Bruno. Pode falar. E o transporte? Era legal? De lá pro Brasil, a Furazeira, bem legal, né, o transporte? Rapaz... Manda um negro no navio. Olha, você falou num ponto interessante, eu ia falar mais na frente, mas já vou adiantando. O transporte era algo desumano, né? Era algo desumano. Porque eu tenho um slide só sobre o escravismo, que a gente ia ver, mas já vou adiantando. O transporte era desumano, vinha cerca de 200 a 300 escravos, 15 a 20% deles morriam. Então, de cada 100 que vinha, 10, 15 morria. Você tem noção
fome, a quantidade de doenças, de piolho, carrapato, era fezes de rato. Eles tinham uma alimentação por semana, às vezes. Quando o cara queria preservar a massa muscular deles, aí o cara dava farinha de mandioca a cada 2 dias, cada 3 dias, só para eles não murchar demais o músculo, sabe? Ficava dando mandioca carboidrato, então incha muito os músculos, né? Mas era o que eles comiam, era isso. Era a farinha de mandioca, essas coisas. A viagem durava 3, 4, 5 meses, dependendo das condições climáticas. Só quem tinha um lugarzinho um pouco melhor eram as grávidas. As mulheres grávidas vinham num lugar menos úmido, menos escuro, não vinham acorrentados, né? Porque a escrava grávida era bem mais valiosa. Porque ao comprar, você estava comprando, em vez de um, você estava comprando 2 escravos, ok? Então, a que tinha um trato um pouco menos desumano era a escrava quando estava grávida, ok? Então, essa era a situação, ó. Gente, vamos colonizar o Brasil? Vamos, beleza. Mas vamos produzir o quê? O Brasil tem que dar alguma coisa. A gente sabe plantar cana-de-açúcar. Então, vamos plantar cana-de-açúcar? Beleza, vamos plantar cana-de-açúcar. Para quê? Para exportar. Porque o Brasil não vai... O Brasil não é nada ainda. Quem vai plantar esse cana-de-açúcar? São os índios, mas os índios não dão trabalho. Não. Vamos arrumar um novo meio de ganhar dinheiro. Vamos trazer africanos, que a gente compra bem baratinho e vende muito caro lá no Brasil. Então, Portugal lucrava em 2 frentes. Portugal lucrava com a cana-de-açúcar e Portugal lucrava com o tráfico de negros. Ok? Entenderam isso? Show de bola. O nome que se dava... Letícia, houve várias revoltas, ok? Letícia está perguntando se eles se atiravam no mar ou não tinha como. Ó, houve várias revoltas, então, vários navios negreiros. Então, teve revoltas eles não aguentavam todo aquele sofrimento, se revoltavam, matavam alguns dos marinheiros, mas como eles não tinham as armas de fogo e eles iam muito acorrentados, dificilmente dava certo. Houve um caso em que os escravos conseguiram matar todos os navegantes, se apossaram no navio, e aí o que é que acontece? Eles não sabiam navegar, né? Eles não sabiam guiar aquele barco. E eles foram parar nos Estados Unidos. Chegando nos Estados Unidos, todos eles foram presos. E, infelizmente, eles chegaram numa parte dos Estados Unidos que era a favor da escravidão. Os Estados Unidos era uma nação, mas o norte era contra a escravidão e o sul era a favor. Não sei se vocês sabem disso. E o que é que acontece, Letícia? Eles vão ser presos, vão ser julgados. E isso virou um filme. Existe um filme que relata a história desse navio negreiro em que os escravos conseguiram tomar a posse do navio e se libertar, né? Eu não vou contar o final do filme. O nome do filme é Amistad. Amistad. Eu vou até colocar aqui no bate-papo para vocês verem. O nome do filme é Amistad. Esse aqui é o nome do filme. Quem quiser pesquisar, é um filme... Quem gosta de chorar em filme, esse é o filme. Viu? Quem gosta de chorar, quem for fraquinho para choro, esse é o filme. É Amistad, o nome do filme. Ok? Os escravos que se revoltavam e eram presos, todos eram jogados no mar. Eles pegavam pedras, amarravam no pé do escravo e jogavam no mar. O cara afundar. Então, o Oceano Atlântico talvez seja o maior cemitério do mundo. A maior quantidade de pessoas foram jogadas, né? Foram assassinadas nele, é gigantesco. Tudo nesse período do transporte dos escravos. Ok? E aí, pessoal, o nome dessa relação que a gente tem com Portugal é Pacto Colonial. Vou explicar para vocês o que é esse Pacto Colonial. Pacto Colonial é o nome que se dá nessa relação entre colônia e metrópole. Metrópole é quem manda na colônia. Então, a nossa metrópole era Portugal. E ela mandava diretamente no Brasil. Beleza. Então, o nome dessa relação entre Portugal e Brasil a gente chama de Pacto Colonial. Pacto é um acordo, né? Só que nesse acordo, é tanto que esse pacto está errado, né?
Porque em um acordo, pessoal, quando eu faço um acordo com alguém, tanto eu ganho como ele ganha. Mas no pacto colonial, desse acordo entre Portugal e Brasil, só quem ganhava era quem? Portugal. Então, Portugal tinha um controle total sobre o Brasil. Observem esse quadrinho aqui. Ó. A metrópole, que era Portugal, a metrópole Portugal tinha um monopólio, ou seja, o controle total sobre a sua colônia, que era o Brasil, ok? Que era o Brasil. Então, o Brasil enviava matéria-prima, né? Essa matéria-prima se transformava em produtos manufaturados, ou seja, produtos industrializados, digamos assim, e esses produtos voltavam para o Brasil comprar. Então, o Brasil plantava cana-de-açúcar, mandava o açúcar bruto para Portugal, lá na Europa ele se transformava em um açuquinha branquinho, bem docinho, voltava para o brasileiro ter que comprar. O açúcar feito da sua própria cana-de-açúcar. Então, isso é o pacto colonial. Só quem lucra é quem? A metrópole. Só quem lucra é a metrópole. Ok, pessoal? Só quem lucra é a metrópole. Então, por ela ter o controle total sobre a sua colônia, o lucro todo vinha para Portugal. Ó, aqui eram as áreas, né? E no período pré-colonial, onde tinha a Mata Atlântica, hoje em dia ela praticamente não existe mais, ok? Mas aqui no Rio Grande do Norte, essa pontinha aqui, ainda existe um pouquinho de Mata Atlântica. Só fica lá em Nísia Floresta. Então, vocês que gostam de viajar nas praias do litoral sul do Brasil, vocês podem ir lá para Nísia Floresta. Lá ainda tem um pouco de Mata Atlântica, um pouco de pau-brasil. Então, o pau-brasil existia em toda essa região aqui. Então, foi aqui que foi mais explorado a questão do pau-brasil no período pré-colonial. E é justamente nessa faixa de terra aqui que nós vamos ver também as plantações da cana-de-açúcar. Ok? Ó. Por que Portugal decidiu colonizar o Brasil? Isso aqui eu já até falei, mas vamos só pincelar. Medo de perder as terras para os invasores. Qual era a principal nação que era aí que dava medo mesmo? Eram os franceses. Os franceses até deixaram os índios até crentes, estavam deixando. Né? A decadência com o comércio com as Índias, ou seja, o comércio com as Índias não estava mais dando tanto lucro. Ó, tá dando mais lucro não, a gente tá rodeando a África para trazer tempero para cá. E a esperança de encontrar metais preciosos. Bruno, vão encontrar? Vão, pessoal. Minas Gerais surgiu daí, né? Minas Gerais surgiu quando eles finalmente encontram os metais preciosos aqui no Brasil, mas isso não agora, não no período já no início da colônia. Aí vai ser um pouquinho mais para frente. Então, os três principais motivos que Portugal resolveu colonizar o Brasil. Medo de perder o Brasil para outros países, o comércio com as ilhas não está dando mais tanto lucro e a esperança de, em algum momento, encontrar metais preciosos aqui no Brasil. Irão encontrar ouro, não só ouro, além dos metais, também irão encontrar as pedras preciosas. Quais delas? O diamante. Diamante vai encontrar rodo aqui na região também das Minas Gerais. Ok? Então vai finalizando, pessoal. Tenham paciência. Hoje a gente começou um pouquinho cedo, hoje foi bom. Hoje eu comecei de 8h15, né? Eu acho legal, vamos começar mais cedo. Como é que Portugal vai administrar o Brasil? Aqui a gente pega a estrutura administrativa do Brasil. Ó, Portugal, ao decidir colonizar o Brasil, eles tinham que escolher um modelo de governo. Rapaz, a gente vai colonizar lá e como é? Vamos ficar só soltando o povo lá, com jumento, galinha, e mandando eles fazer casa? Qual é a lógica? Não. Vamos ter que ter um modelo político, que o Brasil tem que crescer de uma maneira organizada. Ok? E aí o modelo em que será escolhido é o modelo das capitanias hereditárias. É o modelo das capitanias hereditárias. Ok, pessoal? Portugal já tinha feito esse modelo lá nas ilhas de Cabo Verde e dos Açores. E no que consistiam as capitanias hereditárias? Você vai dividir o Brasil em lotes de terra e doar a homens ricos que têm o interesse de colonizar o Brasil. Fazendo isso, pessoal, Portugal está passando para outra pessoa os custos de colonizar o Brasil. Então,
Portugal não era uma nação rica, já vou logo adiantando, Portugal não era uma nação rica nesse período, a ponto de colonizar o Brasil, de bancar uma colonização de um país enorme, né? E o que eles vão fazer? Ó, o rei pensou, rapaz, Dom Manuel, rapaz, vamos ter que colonizar o Brasil, mas aí nós vamos ter que fazer fazenda no Brasil todinho. Ah, já sei, vou dividir o Brasil em lotes de terra e vou oferecer a homens ricos de Portugal, porque aí eles vão para lá e eles que vão gastar do dinheiro deles, dinheiro para fazer fazenda, para fazer engenho e tudo mais. Ok? Então, as capitanias hereditárias, isso o Enem já cobrou. Estou enfatizando isso porque o Enem, há 5 anos atrás, cobrou essa questão de Portugal usar as capitanias hereditárias para transmitir para outros os custos de colonizar o Brasil. E aí o Brasil vai ser dividido em 15 lotes de terra horizontais, isso aqui já mudou, a gente sabe que alguns lotes eram verticais, e o Ceará era um lote que era vertical, não era assim não. Alguns lotes horizontais e outros verticais, mas eram 15, ok? Dados pelo rei a membros da corte de sua confiança, ou seja, pessoas que tinham dinheiro. O documento que dava era a carta de doação, né? Era o documento de posse dessa terra dado ao capitão donatário. O capitão donatário era quem recebia. O rei dava, quem recebia era o capitão donatário. Tinha tipo uma constituiçãozinha, né? Que tinha os direitos e os deveres do donatário, que era a carta foral, era o foral, onde tinha o que ele podia fazer, ok? Quais eram os seus direitos? Aplicar a justiça, ou seja, o capitão donatário era a polícia, era o juiz, escravizar índios e doar sesmarias. Bruno, o que é sesmaria? Vamos lá, vou explicar. Está aqui a minha capitania. O rei me deu essa capitania, mas eu só quero colonizar essa parte. Só quero colonizar essa parte. Essa parte aqui que está sobrando, eu posso doar para outras pessoas. Eu vou, eu não tenho dinheiro para colonizar tudo isso, vou dividir isso aqui em 6 lotes, né? E vou doar para outras pessoas de minha confiança que tenham dinheiro para colonizar. Então, eu fiquei com essa parte maior, vou plantar cana-de-açúcar, mas aonde eu não tenho dinheiro para colonizar, vou doar para outras pessoas poderosas para que elas possam investir lá. Isso são sesmarias. A terra toda é a capitania e eu posso dividir a capitania em lotes de terra chamados de sesmarias. Ok? Quais são os deveres? As minhas obrigações como capitão donatário. Eu sou obrigado a fundar povoados, eu vou cobrar os impostos e vou defender o território de qualquer um que tenha que invadir, que tente invadir. Ok? Os privilégios aí. Agora vamos vir a parte legal, né? A parte dos impostos, que tanto perseguem os brasileiros até hoje. Então, só para você ter noção, dos impostos aí que Portugal tinha direito. 100% do lucro da exploração de pau-brasil era de Portugal. 100% do lucro da exploração das drogas do sertão era de Portugal. Bruno, que era as drogas do sertão? Era maconha, os caras fumavam maconha do sertão? Não. Drogas do sertão eram plantas medicinais, eram temperos, era o guaraná, castanha do Pará, cucubabaçu. Enfim, pessoal, eram plantas medicinais e também temperos, coentros. E aí eles chamam tudo isso de drogas do sertão. Okay? E era tudo vendido na Europa, como especiaria. Portugal ficava com 100% do lucro. 20% do lucro dos metais preciosos. Então, se você achasse 100 gramas de ouro, 20% era da coroa, era o quinto, né, o famoso quinto. A quinta parte, 20%, era da coroa. E 10% sobre a exploração da cana-de-açúcar ia para Portugal. Você fica, Bruno, só 10%, irmão? 10% só do açúcar do Brasil ia para Portugal? E para onde ia o resto? Ia para os Países Baixos, ou os famosos holandeses. Bruno, por que a Holanda ficava com a maior parte do lucro de algo que era produzido no Brasil, se o Brasil era de Portugal? Porque quem financiou, preste atenção, quem financiou a produção de cana-de-açúcar no Brasil foi a Holanda. Portugal não tinha dinheiro para construir os engenhos, pegou emprestado com a Holanda. A Holanda emprestou e disse, eu empresto, mas em troca eu quero refinar o açúcar e vender ele na Europa.
para ficar com a maior parte do lucro. Prestem atenção. A Holanda foi a grande lucradora com a cana-de-açúcar aqui no Brasil. Beleza? Não se esqueçam dessa informação, porque nas próximas aulas eu vou tocar no nome da Holanda e vocês vão ter que se lembrar disso, que é a Holanda que financiou a produção açucareira aqui no Brasil. Beleza? Bom, pessoal, com isso a gente encerra a nossa aula de hoje. Próxima aula a gente continua vendo Brasil e na outra mais Brasil e na outra mais Brasil. Beleza? Vamos dar uma sessãozinha aí de Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver ficado alguma dúvida, podem contar comigo e falar aí nas minhas redes sociais. Ok? Forte abraço. Fiquem com Deus. Show! Boa sorte para vocês aí. Bons estudos.